que nós possamos entender tudo que for falado em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Abençoe ele também para essas células, ó Deus, que ele estará ministrando aqui para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que sejam palavras abençoadas vindas do teu trono, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A intenção do Espírito Santo de Deus para a vida de vocês é que vocês sejam jovens, que sejam jovens diferentes mesmo, jovens diferenciados, entendeu? Não só aqui na igreja, mas também na casa de vocês, né? Como o Tilo falou ontem à noite, às vezes a gente tem a visão de ser missionário, de ser enviado como alguém que vai viajar, que vai para longe, né? E muitas das vezes perto de você, perto da sua casa, ao seu lado, você tem alguém que você precisa ser referência para ele, que você precisa ser referência, né, para aquela pessoa, e você não consegue ser referência. Você consegue dizer para as pessoas serem referência, mas você não consegue ser referência. Então, a gente pensar em ser missionário e fazer alguma coisa para Deus, e viajar, e eu vou impactar as pessoas, eu vou fazer na vida das pessoas, e você não começa a ser aqui, né, como é que você vai ser enviado? Como é que você vai? Se você não consegue ser referência aqui, se a sua vida não consegue demonstrar essa referência, né? Demonstrar essa mudança. Então, a intenção do Espírito Santo de Deus para a vida de vocês é que vocês sejam, sim, jovens fortes e que façam a diferença, que sejam diferentes. Ontem mesmo estava conversando com minha esposa sobre uma determinada igreja que tem. É uma igreja montada num lugar. Sabe o que é uma coisa que está colocada ali, que você passa por ela e ela não faz diferença? Entendeu? Por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque igreja, gente, igreja é a sua vida, é a minha vida. Entendeu? E se a sua vida, se você, de alguma forma, não está fazendo diferença na vida de alguém ou para alguém, você não está impactando a vida de ninguém com alguma coisa, você não está edificando a vida de ninguém, para que serve? É como o Senhor Jesus mesmo disse, o sal, se ele não salgar, ele serve para quê? Ele não serve para nada. Não é mesmo? O sal não serve para nada. Se ele não salgar, se ele não tiver sabor, do que adianta? Né? Aí eu estava comentando com minha esposa, poxa, essa igreja, cara, não tem, é como se fosse um templo estabelecido, um templo parado num lugar. Entendeu? E assim é a nossa vida também. Se a gente for um templo parado, se for um templo que não tem sabor, né? Que diferença que tem? Né? E a Bíblia fala assim, que quando Jesus ele crescia, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e inteligência diante do Senhor todos os dias. Né? Toda sabedoria e conhecimento e inteligência diante de Deus. Todos os dias ele crescia nisso. Né? A mãe de Jesus, os pais de Jesus ia procurar Jesus, Jesus estava no templo. Jesus estava no templo conversando com os sábios, aprendendo com os sábios, com os rabinos. E existe muito isso na cultura judaica, que quando você quer aprender, né, e você quer crescer espiritualmente, seja em qualquer área da sua vida. Imagina você, pense numa coisa que você quer aprender muito. Pense em algo que você, na sua mente, aí você, de repente, tenha... Poxa, eu preciso aprender isso. Eu tenho como objetivo, eu quero aprender isso. Então, quando eles tinham isso na mente, que eles precisavam aprender sobre a Torá, e a Torá era a coisa mais importante, e ainda é a coisa mais importante na vida daqueles que nascem em Israel, que nascem em Jerusalém. Então, eles sempre ensinavam, os mentores, eles sempre ensinavam, os rabinos sempre ensinavam que você tem que procurar alguém que pudesse ser mais alto, não que fosse mais alto, mas que fosse alguém que fosse referência para você. Né? No caso deles, é um rabino, é alguém que sabe mais do que eu, é um ancião. Aquele ancião, aquele que tem mais experiência para passar, aquele que tem a vivência, né? Aquele que tem o conhecimento. Né? Então, você vai buscar aquela pessoa como referência para você e para você se tornar como ela. Na verdade é isso. Né? Na verdade você vai se tornar um reflexo do que aquela pessoa é para você. Porque você quer chegar no mesmo nível que ela. Você quer chegar a ter o mesmo conhecimento que ela. E é assim na nossa vida natural. Se você, por exemplo, você tem um objetivo. Digamos que você tem um objetivo qualquer na sua vida. Seja ele qual for.
né, e você quer chegar nesse objetivo, você vai buscar mentores para você vai buscar mestres, pessoas que possam te ensinar a chegar naquele caminho, né, a trilhar aquele caminho que aquela pessoa tem, né, você vai querer se tornar alguém semelhante a ela, né? Então, os rabinos eles sempre ensinavam isso. E é interessante que Paulo e Barnabé eles tinham essa noção muito viva dentro deles, que eles estudavam juntos, né? Eles tinham essa vivência, eles compreendiam isso. E Gamaliel, na época, era um dos grandes rabinos, ele era um dos grandes mestres que existia em Israel. Aí vocês veem ele falando sobre ele no livro de Atos, né? E Paulo e Barnabé sempre aprenderam com Gamaliel, porque Gamaliel era o grande sumo sacerdote da época, ele era um grande mestre, entendeu? Então, Paulo e Barnabé sempre seguiam a Gamaliel, eles estudavam junto, né? E ao mesmo tempo Barnabé tinha Paulo como seu mestre, né? Porque ele tinha um Paulo como referência, porque Paulo sabia muito, mas muito da palavra, muito, antes mesmo de se converter. Então Barnabé ele tinha Paulo como uma referência para ele, né? O Paulo só deixou de ser referência para Barnabé a partir do momento que ele não entendeu a cruz de Cristo. Quando Barnabé começa a entender a cruz de Cristo, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Paulo deixou de ser referência para ele, né? Porque Paulo só acreditava na Torá. Então vem alguém que diz que morreu pelos nossos pecados, então e a partir das pregações de Estevão, que ele começava a ouvir as pregações de Estevão, Barnabé passou a entender que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então toda a sabedoria que Paulo tinha já não supria a necessidade que Barnabé tinha de aprender, porque ele já compreendia que a cruz de Cristo era tudo para a vida dele. Ele já compreendia que a cruz de Cristo era tudo. E esse crescimento, gente, na nossa vida, ele é essencial na vida em Cristo Jesus. E como é que você obtém ele? Como que você chega a esse conhecimento? Como que você caminha? Como que você trilha para você ser, sim, uma potência na mão de Deus? É como eu digo para vocês, não adianta vocês serem um altar de Deus que não oferece sacrifício. Não adianta você ser um altar de Deus que não existe fogo. Não adianta ser um altar de Deus que não existe lenha, que não existe cheiro agradável. E Paulo fala que nós somos o cheiro, nós somos o bom perfume de Cristo, né? Então, como é que a gente trilha esse caminho? Só tem um jeito de vocês saberem, de vocês compreenderem qual é a essência do que vocês precisam viver na sua vida pessoal, no seu caminhar com Deus. Só existe uma maneira. Só existe um jeito de vocês compreenderem os propósitos de Deus para a vida de vocês, o que Deus quer para a vida de vocês, né? Só existe uma maneira. E o salmista diz assim, observando a palavra. Essa é a única maneira que vocês têm de vocês compreenderem todo o propósito de Deus para a vida de vocês. Entendeu? Só existe esse jeito, não tem outro modelo. Entendeu? Vocês podem querer fazer da forma de vocês, fazer da maneira que acha correta, mas o modelo certo que existe para a vida de vocês é aquele que o Espírito Santo ele tem como propósito. Paulo escreve dizendo assim, que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito, né? Como que nós entendemos as coisas que estão no coração de Deus? Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para vocês entenderem bem isso. Muita gente não entende, não compreende a questão do novo nascimento. Outro dia eu estava até discutindo, falando a respeito disso com o pastor, sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando uma pessoa nasce de novo, e vocês aqui têm a capacidade de entender e compreender mais isso, porque a gente fala muito sobre isso. Então, existe um processo que o Espírito Santo ele precisa trabalhar em nós. A gente produzir os frutos que Ele deseja produzir em nós. A palavra de Deus ela tem ensinamentos para nos mostrar qual é o propósito de Deus para a nossa vida.
ela tem ensinamentos, ela usa de figuras, ela usa de histórias para nos ensinar qual é o propósito de Deus para nós. Quando Deus quis mostrar para nós o propósito dele para nossas vidas, no novo nascimento, ele disse para Moisés assim: Moisés, eu quero que o povo me traga ofertas, me tragam oferta, eu quero oferta. O povo trazia oferta. E o povo ofertou de tal maneira para o tabernáculo, Êxodo 25 diz isso, se não me engano, que o povo ofertou ao ponto de Moisés dizer assim: olha, não precisa trazer mais oferta, eu não quero que traga mais oferta. Mas qual era o propósito de Deus com isso? Já estava no coração de Deus fazer um tabernáculo, sim. Estava no coração de Deus. Tanto que Deus, ele leva Moisés a um monte, e lá no monte é como se Deus ele abrisse as janelas, ele abrisse os portais da eternidade. Deus abrisse os portais da eternidade e dissesse assim para Moisés: imagina que fosse com você. Imagina, não estou falando Moisés, mas imagina que fosse com você. E Deus dissesse assim para Moisés, ou para você, Luná, para você, João, para você, André, imagina com você, Moisés, esse aqui é o modelo. Esse aqui é um modelo que eu tenho de um projeto que eu quero fazer. E você vai ser o instrumento que eu vou usar para poder fazer esse projeto. E nesse projeto, Moisés, olha bem ele. Observa esse modelo que eu estou te mostrando. Eu quero que você faça igual. Então, o que Deus mostrou para Moisés? Deus mostrou para Moisés um tabernáculo no qual ele faria todos os utensílios do templo, no qual ele colocaria. Esse tabernáculo teria 3 dimensões, né, que consiste no átrio, no santo e o santíssimo, né, que no átrio o povo ofereceria o seu sacrifício, no santo lugar, no átrio o povo iria confessar os seus pecados, e no santo lugar o sacerdote iria sacrificar, para que aí então ele pudesse oferecer a Deus aquilo que aquele que viesse confessar obtivesse graça diante de Deus. Mas o que eu quero frisar para vocês é o seguinte: Deus mandou que Moisés criasse um tabernáculo em 3 dimensões. O que essas 3 dimensões quer dizer para nós? Paulo escreve isso e simplifica para nós de uma forma bem simples, que ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: santificai-vos espírito, alma, corpo. Ele diz: santificai-vos espírito, alma e corpo. Então, quando Deus ele mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele falou assim: Moisés, você vai fazer o átrio, você vai fazer o santo e você vai fazer o santíssimo. Paulo, quando ele escreve, ele compara o tabernáculo à nossa vida. Ele diz que nós somos o tabernáculo vivo de Deus aqui na terra. Ele diz isso, que nós somos o tabernáculo vivo de Deus aqui na terra. Então, quando Deus manda que Moisés faça átrio, o santo e o santíssimo, ele está falando justamente de nós, do nosso corpo. Quando ele diz santificai-vos espírito, alma e corpo, ele está falando do nosso corpo. Então, Paulo chama a nossa alma do nosso homem interior. A nossa alma é o nosso homem interior. Paulo escreve dizendo isso. Que ainda que o nosso homem interior se corrompa, maior é Deus, né? Então, quando ele manda que Moisés faça o tabernáculo, ele mandou que fizesse o átrio, o santo e o santíssimo. Então, o que acontece no novo nascimento, gente? Quando o povo oferecia sacrifícios a Deus, ele era um sacrifício diário. Mas existia um ano, que era o ano da expiação, dia da expiação, em que o sacerdote ele tinha o direito de entrar uma vez, que era o Santo dos Santos. Quando eu falo átrio, santo e santíssimo, o santíssimo era o Santo dos Santos, né? No Santo dos Santos ele podia entrar uma vez por ano só, né? Então ele poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício a Deus por toda a nação de Israel. Então Deus se tornava alguém propício ao povo, se tornava alguém presente, Deus se fazia presente no meio do povo. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? Quando vocês nasceram de novo, vocês foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus veio e ele habitou num lugar dentro de vocês que se chama o seu espírito, né?
Quando Deus ele cria um homem, ele cria com o quê? Ele cria com um corpo, com uma alma e com um espírito. Quando Deus vai ali em Adão e sopra o seu fôlego de vida, ele está soprando ali em Adão o seu espírito de vida, não o Espírito Santo, tá? Façam diferença nisso, tá? Então, Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, que quem conhece as coisas do Espírito Santo de Deus, senão o Espírito que nele está? Que ele está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Mas quando ele fala a respeito do Espírito do homem, ele fala assim, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Ou seja, o Espírito do homem, o Espírito humano. Então, quando Deus cria Adão, ele cria Adão com um Espírito humano, um Espírito que dá vida. Por isso que quando Estevão ele morre, ele diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele não estava falando necessariamente do Espírito Santo. Ele estava falando necessariamente do Espírito humano que existe em nós, que nos dá a vida, que nos faz, né, respirar, que na verdade é uma ação do Espírito Santo de Deus, que você não pode separar isso. É claro que é uma ação do Espírito, mas é algo em nós que o provérbio fala assim, que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus em nós. Então existe essa distinção em nós. Por isso que Paulo escreve dizendo assim, santificai-vos espírito, alma e corpo. Quando ele dá essa ordem para nós, ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do Espírito do homem que em nós está. Entendem isso? Então, esse fôlego de vida que nos foi dado, né, e isso é a razão e o maior propósito de Deus para a vida do homem que Satanás não entendia. Satanás não compreendia isso. Por que que o Espírito do homem ele é a lâmpada de Deus em nós? E aí essa é a razão de todo o propósito de Deus para a nossa vida. É porque Deus ele poderia novamente resgatar o homem do pecado. Agora vocês imaginem a situação, por exemplo, dos anjos. Porque os anjos foram criados espíritos que têm alma. Né? Então, é o contrário que é na gente, em nós. Nós somos alma que tem espírito. Os anjos não, os anjos foram criados assim. A essência deles é espírito. Tá? E eles têm como se fosse uma gota de alma, entendeu? Uma gota de razão. A nossa não, o nosso já é o contrário. A nossa essência é alma, a essência dos anjos é espírito, entende? Então, quando nós pecamos na alma. Quando os anjos pecaram, eles pecaram no espírito. Então, por isso que não havia redenção para eles. Não teria como haver redenção, porque eles pecaram contra o espírito, eles pecaram no espírito, que a essência deles era espírito. Entende? Então, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo e ele traz essa tipologia para a gente, porque isso na verdade é um ensinamento para a gente. Deus está ensinando para a gente aquilo que ele iria fazer no futuro. Deus está ensinando para nós o que ele ia fazer no futuro. Como seria o novo nascimento. Então, quando o Espírito Santo vem e habita dentro de você, esse é o processo que acontece. O Espírito Santo ele não vem e habita na sua alma. Entendam isso, o Espírito Santo não habita na sua alma. O Espírito Santo habita no Espírito, no seu Espírito. Quando você nasce de novo, você é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem e habita no seu Santo dos Santos, lá no seu Espírito. Entende? Então, o manifestar. Como é que é o manifestar desse novo nascimento? O livro de Atos nos mostra que quando você é gerado de novo pelo Espírito Santo e pela palavra, você é gerado pelo Espírito Santo e pela palavra, a evidência que existe na sua vida disso é o falar em outras línguas. Por isso que Paulo chegava nos lugares e disse assim, vocês já foram batizados? Ah, não, nós já fomos batizados já fomos batizados. Nós já fomos batizados no batismo de João ou com evidência em línguas. Ah, não, nós fomos batizados no batismo de João. Não, vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. Vocês precisam receber o poder do Espírito Santo. Com evidência em línguas. Então a evidência de que nós somos nascidos de novo, gerados pelo Espírito Santo de Deus, é falar em outras línguas. Você pode até ter sido gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas você precisa falar em outras línguas. Há uma grande importância nisso.
Há uma grande importância em você falar em outras línguas. E eu digo para vocês que vocês não devem desprezar isso, que Paulo fala isso. Escreve que nós não devemos desprezar as línguas, não devemos desprezar as profecias, não devemos desprezar o Espírito Santo. Então existe um poder que habita hoje em você, que você precisa não apagá-lo, porque a palavra de Deus, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que nós podemos apagar o poder do Espírito Santo em nós. E nós não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Pelo contrário, nós devemos acender esse poder em nós. Então a evidência do novo nascimento em nós é o falar em outras línguas. Então vocês entendem, vocês sabem bem esse processo, mas aí fora as pessoas não compreendem o que é nascer de novo. As pessoas vão para a igreja, as pessoas mudam de atitude. Mudar de atitude não significa que alguém é nascido de novo. Parar de fumar, parar de beber, parar de brigar com as pessoas, isso não é evidência de que a pessoa é nascida de novo. Isso qualquer pessoa faz. Mudar de atitude qualquer pessoa faz. Entendeu? Então, o nascer de novo, ele exige de você, de vocês jovens, exige de nós, que nós venhamos a ter uma mudança que produza frutos. E quais são esses frutos? Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. E dentro desses frutos do Espírito, se vocês forem esmiuçar cada um deles, isso vai te impelir a cumprir todos os mandamentos de Deus, sem deixar nenhum sequer para trás. E começa, quando você é gerado de novo, você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Você tem que cumprir todos os mandamentos de Deus. Se converteu, já foi batizado, é um mandamento de Deus. Né? E por aí se segue. Né? Vários mandamentos de Deus. Vários mandamentos de Deus para que você possa cumprir. Honrar pai e mãe. Né? Aquele jovem, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Hoje eu te diria bem na ordem, bem específica, né? Recebeu Jesus? Acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Acredito. Foi batizado? Não fui batizado. Então precisa ser batizado. Se batiza. Perfeito. Se batizou, agora vai buscar o poder do Espírito. O que eu digo com o poder do Espírito? Buscar a presença de Deus com evidência em línguas na sua vida. Agora você vai começar um processo em que você vai deixar que o Espírito Santo de Deus ele comece a operar na sua vida. Você vai deixar que Deus comece a atuar na sua vida de forma que você possa produzir esses frutos que antes você não produzia. Né? Paciência, a bondade, a fidelidade. Você vai começar a colocar em prática essas coisas. Porque não adianta você dizer que é nascido de novo, falar em línguas, e você não produz esses frutos. Entende a diferença de ser nascido de novo e alguém que só recebeu o Espírito Santo e fala em outras línguas? Isso qualquer pessoa faz. Nascer de novo verdadeiramente consiste em você produzir frutos. E o Senhor Jesus fala sobre isso, produzir frutos e frutos em abundância, frutos dignos de arrependimento, que mostrem realmente que você se arrependeu das suas obras, dos seus pecados, daquilo que tudo que você se arrependeu, que você deixou. Né? Então, hoje, o que a gente vê fora, por aí afora, né? Por onde a gente vê, rapaz, eu sinto uma pena tremenda que você vê, na verdade, que as pessoas elas perdem tempo com Deus, na verdade. Elas brincam com o Senhor, elas brincam de ser crente. Brincam de ser crente, vai, volta, vive a vida assim. E nunca vão conhecer o propósito de Deus para a vida delas. Nunca vão conhecer. Porque a pessoa entra, sai da igreja, entra, sai, ou se não, vai para uma igreja, vai para outra, vai para uma igreja, vai para outra. Escutam aqui, escutam ali, escutam aqui, um outro ali. É levado pelas coisas. Né? É levado pelos ventos de doutrina, como diz Paulo, como João mesmo escreve. O apóstolo João ele escreve dizendo assim que vocês receberam o Espírito Santo da parte de Deus.
no qual vocês não precisam que ninguém ensine nada para vocês. Porque tudo que vocês perguntarem, o Espírito Santo é capaz de responder. O Espírito Santo é capaz de responder. Se você não é capaz de ouvir, você vai buscar alguém que te ensine, que te mostre. Te mostre. Contanto que você queira ouvir. Porque muitas pessoas, gente, querem ouvir uma resposta que agrade o coração delas, no qual não vai operar o que o Espírito Santo deseja na vida dela. E às vezes as pessoas querem resposta para a sua vida que vai agradar o próprio coração delas, no qual Deus não está no propósito. Não existe um propósito de Deus para isso. Então, o que acontece conosco? Nós precisamos nascer de novo e buscar de Deus esses frutos. Buscar de Deus esses frutos. Frutos de arrependimento, né? Frutos que produzam e que nós não sejamos árvores plantadas junto a ribeiros de água que a gente não bebe água. A gente ser plantado e a gente não beber água, a gente não produzir, a gente não ser uma árvore frutífera, né? Tem até um estudo que eu falo sobre isso, né? Que existe uma árvore na cultura judaica que ela se chama uma árvore frondosa, né? Se não me engano é o aravá, não lembro direito. Mas é uma árvore em que ela só tem folha. Uma árvore que só tem folha, ela não produz fruto. Então a gente fica olhando muitas árvores frondosas dentro da igreja. É chamada árvore frondosa. Que ela não produz fruto, ela só tem folha. É aquela pessoa, o que a palavra de Deus quer dizer? Que está inserida no contexto ali da parábola da semente, né? Essa árvore. Que ela é uma árvore que ela não tem fruto. Ela só tem aparência, só tem boniteza. Ela anda muito bonita, ela vai para a igreja muito bonita, né? Ela se veste muito bem, ela tem aquela aparência para as pessoas veem que ela é uma pessoa, né, que está indo na igreja, entendeu? Mas o poder de Deus não existe, entendeu? Existe apenas uma aparência, um falso testemunho. Podemos chamar isso de um falso testemunho, né? Alguém que só tem folha. E Jesus olha para ela e só vê folha, né? Na verdade, as pessoas estão olhando aquilo que é exterior, mas Jesus está olhando e está vendo que ela só está produzindo folha. Ela é muito bonita, mas ela não produz aquilo que o Espírito Santo deseja dela, né? E a intenção do Espírito Santo de Deus é que nós não sejamos como essas árvores, não sejamos árvores frondosas. Deus não quer de nós que nós sejamos árvores frondosas bonitas, que as pessoas possam só ver a nossa boniteza, a nossa forma de entrar e de sair, né? E Deus quer ver em nós o poder dele, né? O poder do Espírito. Então, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar isso, ser fortes nesse sentido. Ser fortes, jovens fortes nesse sentido. Não ser levado por vento de doutrina, entra e sai da igreja, entra e sai da igreja. Eu acho uma pena, né? Porque se alguém vive dentro da igreja hoje e não lê a palavra, não busca a palavra, não busca compreender o que Deus tem para cada um, eu acho uma perda de tempo. Porque mais cedo ou mais tarde só vai depender de uma oportunidade para a pessoa cair, né? Então vocês podem ver, por exemplo, 2 exemplos na Bíblia que existem: a vida de Saul e a vida de Davi, né? As mesmas oportunidades que Davi teve de ser cheio do Espírito Santo, de compreender a vontade de Deus, Saul também teve. Saul profetizava. Você vai ver a vida de Saul. Saul descia os montes dançando e profetizando. Descia um monte profetizando. Entendeu? Então, no entanto, você vai ver a vida de Davi é totalmente diferente, completamente diferente da vida de Saul. Uma vida totalmente diferente. Entendeu? Você vê as atitudes de um e você vê as atitudes de outro, né? Você vê as revelações que Davi teve da parte de Deus e as revelações que Saul teve. Saul foi um homem somente que profetizou. Entendeu? Então, no entanto, a vida de Davi, Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. Antes de levantá-lo, o Senhor disse assim: eu vou suscitar para mim um sacerdote que faça aquilo que está na minha mente e no meu coração.
porque Deus olhou e viu essa necessidade, que ele precisava de alguém que fizesse a vontade dele, aquilo que estava na mente e no coração de Deus. E ele não conseguiu encontrar em Saul esse homem. Ele não conseguiu encontrar em Saul esse homem. Né? Então vocês veem a diferença entre um e o outro. Então, como que vocês, por exemplo, vocês vão hoje lá ler o livro de Apocalipse, vocês olham lá os 24 anciãos, né? E vocês olham a vida de Davi. Poxa, como que Davi sabia que tinha 24 anciãos ao redor do trono? Como que Davi sabia? Como que Davi compreendia que existem 24 anciões ao redor do trono? Ele foi arrebatado? A Bíblia diz que ele foi arrebatado em algum momento? A Bíblia não diz. O único homem que a Bíblia não diz que foi arrebatado. Mas ele teve a revelação de Deus de que existiam 24 anciões. E ele fez um turno de 24 adoradores na sua tenda. E que ele não deixava que faltasse adoração diante de Deus, porque ele entendeu que Deus é alguém que precisa ser adorado todo o tempo. Portanto, né, por ele ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, portanto, não é um homem que você vê que foi arrebatado, que teve uma visão de Jesus. Você não vê, sabe, a Bíblia relatar isso. Mas, no entanto, era um homem que buscava o que Deus queria da vida dele. Alguém que se importava com a mente e com o coração de Deus. Alguém que se importava com a mente e com o coração de Deus. Então, nós podemos ver isso, diferenças entre homens que são nascidos de novo e homens que não se deixam moldar por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como foi Saul. Saul não se deixou ser moldado por Deus. Para alguém, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que aprender a ouvir a voz daquele que fala da parte de Deus. Não adianta. Se alguém aqui, eu quero ouvir Deus falar no meu ouvido. Senhor, fala no meu ouvido. Se você não aprender a ouvir aqueles que falam da parte de Deus para você, jamais você vai ouvir a voz de Deus sozinho, você. Deus vai sempre enviar alguém para poder abater a sua soberba. As pessoas que querem ouvir a voz de Deus no ouvido, elas não ouvem. Elas não ouvem. Senhor, eu quero ouvir. Não adianta. Deus vai abater a sua soberba e vai fazer com que você ouça as pessoas primeiro. Se você não ouvir as pessoas primeiro, você não vai ouvir Deus falar com você sozinho, no seu quarto. Então, é isso que nós precisamos entender. Para vocês crescerem em Cristo Jesus, vocês precisam buscar a palavra. Vocês precisam ler a palavra. Por mais que não entendam, não precisa entender para ler a palavra. Só precisa ler. Porque a ação é do Espírito, não é de vocês. A ação é de Deus. A ação pertence a Ele. Quando você precisar da espada, Ele vai saber usar. No entanto, para isso você tem que dar arma para Ele. Você tem que dar a espada para Ele, para a sua mente. Então, qual é o maior motivo dos fracassos das pessoas? As pessoas que pecam, as pessoas que caem. Precisa ser muito inteligente para saber. Mas o maior fracasso, o motivo dos maiores fracassos das pessoas que pecam e que caem, que não voltam mais para Ele, é porque elas não leem a palavra. Elas não buscam a palavra. Elas não buscam o conhecimento da palavra. E isso é uma questão de tempo. Se a pessoa não tiver comunhão com Deus e com a palavra, olha, pode até ser clichê, até clichê o que eu estou falando. Não importa a reunião, não importa quantas reuniões você vem, não importa quantos cultos você participa, não importa se você participa do Ministério do Louvor, não importa se você toca, não importa se você canta, nada disso vai importar. Porque Paulo diz assim, em Efésios assim, quando vier o dia mau, quando o dia mau vier e você não puder suportar, não adianta. Vai ser você sozinho. Porque tem luta, gente, e tem batalhas que você vai passar sozinho. Você pode ter seu amigo em volta, você pode ter alguém para poder trazer uma palavra para edificar a sua vida. Né? Você pode ter uma hora que você precisa de alguém, alguém vai estar ali presente com você. Mas existe uma batalha, gente, que é travada aqui. Existe uma batalha que é travada aqui, que as pessoas em volta não podem te ajudar. Só existe um que pode ajudar vocês. Só existe um.
Só o Espírito Santo de Deus pode ajudar você quando você travar essa batalha. E se você não tiver a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, para poder você travar essa batalha, provavelmente você vai cair. Por isso que Paulo escreve: permanecer firmes, inabaláveis, a quando vier as setas inflamadas. Ele fala assim: os dardos inflamados do maligno, podeis suportar, para que vocês possam suportar no dia mau. Porque o dia mau vai vir. Não importa quantas reuniões você viva, quantas alegrias você tenha, quantas células você passe, quantas vezes você toque na igreja, quantas vezes você venha à igreja, o dia mau vai vir. E a única forma de você combater esse dia mau é você tendo a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, para você suportar isso. A gente só vence com a palavra. Não existe outro meio de você vencer. Eu acho que uma das piores doenças que pode existir na vida de uma pessoa, ela não conseguir compreender a sua luta na sua mente. Uma pessoa derrotada, gente, é uma pessoa que não consegue vencer as suas batalhas na mente. Eu acho que é a pessoa mais derrotada que tem. Não importa se ela perdeu uma perna, se ela ficou cega, se ela perdeu um olho, se ela perdeu um braço. A pior batalha que você tem é na sua mente. Para você entender que você não precisa de um braço, que você não precisa de uma perna, você precisa para as coisas naturais da sua vida. Você precisa das coisas normais que você precisa saber, que você precisa fazer. Mas a pior batalha que um homem pode travar na sua vida é na sua mente. E se você perder essa batalha, se você perder e você não tiver o Espírito Santo ao seu lado para poder guerrear com você, poder lutar com você, você vai se tornar uma pessoa derrotada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tem dúvida, uma pessoa que não tem autoconfiança, uma pessoa que não sabe discernir entre o bem e o mal, o que é justo, o que é certo, o que é correto. Quando você perde a noção dessas coisas, você está travando uma batalha na sua mente em que você não consegue discernir. Você não consegue discernir entre o bem e o mal. Discernir o que é certo e o que é errado. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro na face da terra que te dá esse discernimento. Discernir o bem e o mal. Que você possa crescer e aprenda a discernir isso. Se tornar alguém maduro espiritualmente. Alguém maduro em Cristo Jesus. Não ser inconstante. Pedro fala a respeito disso. Que nós, quando crescemos, quando nós nascemos de novo, nós temos que avançar, gente. A gente tem que avançar. Você tem que perceber que você está avançando. Você tem que notar que você está avançando. Se você não está conseguindo perceber isso, tem algum problema. Existe algum problema para ser sanado. Existe alguma coisa para poder ser corrigida. Eu creio que é isso que os irmãos precisavam ouvir. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito convencido na nossa mente que nós somos santos. A gente tem que tirar da nossa mente essa ideia que nós somos santos o suficiente. E o Espírito Santo, na verdade, não pensa nisso. Para pensar, olha para dentro de você e se pergunta se você é o santo que Deus deseja que você realmente deveria ser. Se você está sendo o santo que Ele realmente deseja. Então, estou falando isso porque eu acredito realmente que os irmãos precisavam ouvir isso. Existe muita coisa para a gente aprender. E se nós não sairmos dessa estagnação, desse estado imóvel que a gente fica, às vezes na nossa mente, na nossa vida espiritual, a gente não avança. Às vezes a gente está achando que está avançando, mas está parado. Vocês podem ver isso com um exemplo bem claro na vida de Israel. Deus deu a capacidade, deu a possibilidade de Israel chegar na terra em 11 dias. Em 11 dias eles poderiam ter chegado na terra prometida. Então, vocês notem que Israel estava num ponto, dentro do Egito, eles precisavam chegar no objetivo de A a B,
né? E de eles saírem do Egito e até chegarem à terra eram 11 dias. Né? Então vocês pensem na mente de vocês que Deus tem um propósito para a vida de vocês. Vocês estão aqui nesse ponto. E para vocês chegarem ao ponto de entenderem completamente, como Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, para vocês entenderem plenamente aquilo que o Espírito Santo deseja de vocês, cheguem à estatura de varões perfeitos, ao pleno conhecimento da verdade, entendeu? Compreendendo o que Deus realmente quer de vocês. Existe uma barreira entre o Egito e a terra de Canaã. E o povo, eles não compreendiam isso. Mas Deus poderia ter feito eles chegarem na terra em 11 dias. Mas o que Deus fez? Não, peraí, eu vou fazer isso com eles. Em vez de fazer isso para eles irem rápido, não vou fazer isso para eles irem rápido, não. Eu vou dar uma volta com eles para saber o que está no coração deles. Eu quero testar, eu quero saber o que está no coração deles. Então Deus, em vez de fazer um caminho de 11 dias, Deus faz um caminho de 40 anos. Porque um povo não estava preparado para receber o que Deus tinha para eles. Pense na sua vida hoje. Se você é alguém preparado para receber o que Deus tem realmente para você. O que Deus tem realmente preparado para você. Deus vai levar 11 dias ou Deus vai levar 40 anos? Deus vai levar 11 dias ou Deus vai levar 80 anos? Pensa bem sobre isso. Existe um ponto no qual Deus quer levar a vida de vocês, cada um separadamente, né? E quanto tempo Deus vai levar para isso? Deus vai levar 11 dias ou Ele vai levar 40 anos? Vocês já estão no caminho certo, já escolheram. Mas quanto tempo vai demorar para que Deus leve vocês até o ponto que Ele deseja? Pense hoje na sua vida pessoalmente, você. Quanto tempo Deus vai precisar levar para poder te colocar no ponto dele, na posição que ele quer, né? Então, por exemplo, na vida de Pedro, Deus olhava para a vida de Pedro e falava assim: olha, ele ainda não está pronto para se provar, não está pronto. Aí Pedro, você está achando que você é, mas você não é. Você está achando que você é, mas você não é, Pedro. O diabo pediu para poder te peneirar. E eu falei que roguei ao Pai para que não fosse agora. Que você não está preparado. O diabo queria te moer, como se faz com trigo. Você não ia suportar. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Não era o momento. Não era o momento de Pedro ser provado, que ele precisava se fortalecer. Talvez esse seja o momento que você precisa se fortalecer primeiro, até Deus possa te levar ao ponto mais alto, onde Ele realmente quer. O livro de Efésios, não sei se os irmãos estão com o livro aí aberto. Deixa eu ver onde a parte que diz aqui. Efésios 1, versículo 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
o livro de Efésios é tão intenso, Paulo é tão intenso nessa questão, que ele mostra aqui pra gente, só nesse primeiro capítulo, que a mesma posição que Jesus foi colocado acima de todo principado, potestade, poder, essa é a mesma posição que eu e você temos hoje. É a mesma posição, não existe diferença entre a capacidade que Jesus tinha de expulsar um demônio e a capacidade que existe em você hoje. Não existe essa diferença, gente. Nós só precisamos entender que esse mesmo poder está em você, está em mim, está em qualquer um que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse mesmo poder está em você. Então, quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele está falando sobre esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que colocou Jesus à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, poder, acima de qualquer demônio que possa existir. É o mesmo poder que existe na sua vida e na minha vida. Entender essa preciosidade. Se a gente entendesse essa preciosidade, gente, a gente seria muito diferente. A gente seria muito diferente, mas muito diferente mesmo. Então, irmãos, eu creio que essa palavra que eu precisava falar nessa noite para vocês. E eu quero deixar aberto a vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa, porque muitas vezes a gente não, vocês ouvem e às vezes não tem oportunidade de perguntar, de saber, né? Porque ninguém sabe tudo, ninguém aqui está pleno de tudo, né? Paulo escreve assim que em parte nós conhecemos. Por que nós conhecemos em parte? Por que Paulo fala isso? Nós conhecemos em parte. É porque o Espírito Santo ele quer sempre fazer com que nós venhamos a buscar aquilo que está faltando, a completar a lacuna. O Espírito Santo quer que a gente busque completar essas lacunas. Né? Por que Deus fala através de mistério? Por que Deus fala através dos mistérios? E não fala claramente? Para que você possa buscar Deus, entender e ver em você esse anseio de querer saber, de querer entender. É por isso que Deus permite que nós conheçamos em parte. Não deixa que nós conhecemos completamente tudo. Nós só vamos saber, gente, plenamente tudo quando nós estivermos com o Senhor. Aí sim os nossos olhos vão ser totalmente abertos para tudo. E até tem um filme interessante, gente, que não é um filme evangélico. Não é um filme evangélico, mas é bem interessante nessa área de mentalidade, de conhecimento, né, que ele tem um tema bem interessante no filme. Algum de vocês já deve ter visto esse filme. Ele fala de uma mulher que ela teve a possibilidade de chegar aos 100% da sua mente. Quando você chega aos 100% da sua mente, é quando não há mais limite. Não há mais limite para você compreender as coisas que Deus criou. Não há mais limite para você entender o porquê que existe uma poltrona, o porquê que existe uma mesa, o porquê que existe uma mente, o porquê que existe um quadro, o porquê que existe uma lâmpada. Não existe limite. Né? O que você quer é somente... Eu achei interessantíssimo numa parte do filme que ela não consegue entender a real necessidade pela qual Deus criou a mente do homem. Ela não consegue compreender isso, ela consegue entender tudo. Ela entende tudo que passa à volta dela. Mas ela não consegue entender por que ela está chegando naquele ápice do 100% de sua mente. Né? Hoje nós podemos dizer que nós usamos só 5% da nossa mente. Mas você imagine naquela época, quando o homem foi criado, que Adão foi criado, e que existia na mente de Adão o 100%. Existia a totalidade do que Deus tinha colocado na mente dele. Quer dizer, agora vocês imaginem, gente, você ter que dar nome a mais de não sei quantos animais, gente. Você chamar ele pelo nome, cada um dele, e não esquecer que cada um é diferente. Deus falou assim, Adão, você vai dar nome para todos esses animais aí, você vai cuidar dessas plantas, você vai, de repente, dar nome a essas plantas. E isso tudo dentro de uma mente
Uma mente, gente. Numa mente hoje, a gente raciocina hoje dentro da nossa mente normal, não tem possibilidade de alguém fazer as coisas que Adão fazia. Não tem possibilidade. Não tem possibilidade de Noé ter feito uma arca do que ele fez. Vocês pararam para pensar. Não tem possibilidade de você achar que um homem poderia fazer uma torre que pudesse chegar até o céu naquela época. Não tem, cara. Então você imagina uma mente a 100% da sua capacidade. Essa é a capacidade que nós vamos obter novamente quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Eu acho interessante que ela não entendia isso. Ela não compreendia o propósito. Qual é o propósito daquele conhecimento, aquele todo conhecimento que está se acumulando na mente dela. E ela foi procurar um estudioso, que no filme tinha um estudioso que ele estudava a questão do 100% da mente. E ele fazia estudos sobre isso. E ele nunca viu, ele fala no filme que ele nunca viu ninguém que chegasse ao 100% da mente. E ela vai para o computador e começa a pesquisar. E ela começa a pesquisar e descobre esse cara. Que esse cara estava fazendo um estudo científico sobre o 100% da mente humana. E nunca viu que ninguém chegasse ao 100%. E o cara só estudava sobre isso. Aí ela liga para ele. Quando ela liga para ele, ele começa a falar com ele, conversar com ele. Eu preciso entender isso, e está acontecendo isso comigo porque eu vi os seus estudos e eu já li todos os seus trabalhos. O cara era um cara renomadíssimo, um cientista, tinha mais de não sei quantos trabalhos. Ela falou assim, eu já li todos os seus trabalhos. Aí ele virou para ela e falou assim, isso é impossível. Não, eu já li todos os seus trabalhos. Isso é impossível. Porque o cara tinha muito livro escrito, muitos trabalhos, muitas coisas escritas. Ela falou que em um minuto ela leu tudo. Em um minuto ela conseguiu ler tudo e absorver tudo. E ela perguntou para ele assim, o que eu faço? Tipo assim, ela perguntou para ele, não lembro as palavras, mas ela disse, o que eu faço com esse conhecimento que está vindo? Como é que eu faço com isso? É como se ela dissesse assim, vai ter uma hora que eu vou explodir, que eu não vou aguentar. É muita coisa. Ela estava sendo bombardeada com aquele conhecimento que ela estava tendo. E ela falou assim, o que eu faço com isso? A suma do negócio, você vê que é interessantíssimo, porque a essência do conhecimento ela não entendia. Por que ela tinha tanto conhecimento? Ele falou só uma simples coisa para ela. Eu acho que ele falou assim para ela no filme assim, eu acho que o resumo da vida, do conhecimento, e o propósito de cada um de nós é a partir do momento que você adquire ele, você tem que compartilhar. Se você não compartilhar, qual é o motivo, qual é o propósito, qual é a razão? Não tem. E ela é como se caísse uma ficha. A pessoa entende tanta coisa, é tão inteligente, mas o propósito principal ela teve que buscar em alguém que no momento tinha menos conhecimento que ela. Mas ela compreendeu que todo aquele conhecimento que ela estava adquirindo, ela precisava compartilhar, ela precisava colocar para fora. Ela precisava esvaziar, como se fosse um esvaziamento. É como você tem muito e você não compartilha. O que acontece? Você fica... Poxa, eu tenho que falar isso para alguém. Como você sabe, pensa só uma grande novidade que você descobriu. Uma coisa que você quer compartilhar muito com alguém. Vocês vão lembrar disso que eu estou falando para vocês agora. É quando você tem uma coisa que você sente a necessidade de compartilhar com as outras pessoas. Isso é o ápice da sua mente. É quando sua mente chega no ápice que você não suporta. Você tem que colocar para fora de algum jeito. E é interessante esse filme por causa disso, porque tem um livro na internet que fala sobre o poder da Cabala. E esse livro é interessante que ele fala justamente sobre isso, sobre compartilhar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, e que a grande razão e o grande motivo do propósito da vida é esse. E o grande propósito da vida do Senhor Jesus era esse. Era ele compartilhar aquilo que ele recebeu de Deus, recebeu do Pai. E esse livro é interessante por causa disso, porque as pessoas hoje têm um conceito errado sobre a questão da Cabala. Eu já falei sobre isso. Porque Cabala, na verdade, gente, no original significa recebimento
ou revelação. Entendeu? Quando Moisés estava no monte, Moisés recebeu uma cabala. Moisés recebeu uma revelação. Ele recebeu algo. Entendeu? Então, cabala significa recebimento, significa revelação. É algo que veio para ele como uma revelação. Entendeu? Então, quando você vê, porque hoje se tornou uma questão meio pejorativa, a questão da cabala, muito para o lado do misticismo, que na verdade existe mesmo. Dentro da cultura hebraica existe essa questão do misticismo, sim, mas a palavra cabala significa recebimento ou revelação. Entendeu? Então o que Moisés recebeu foi uma cabala, foi uma revelação de Deus. Ele recebeu ali instruções, ele recebeu um ensino. Cabala significa isso, ele recebeu um ensino, entendeu? De Deus. Então, é bem interessante essa parte desse filme por causa disso. E fala outras coisas interessantes, cara. É porque você nota, gente, estou falando isso para você nota nos filmes que não são bíblicos, que não são evangélicos, uma certa revelação das coisas que são de Deus, né? Você vê essas coisas que o homem naturalmente, ele possui um conhecimento muito grande de Deus. Só que Deus, o que Deus fez? Ele pegou e escondeu esse conhecimento dentro do coração do homem, dentro da mente do homem, sem que ele compreendesse. Vocês lembram quando o Eclesiastes fala assim, que Deus pôs a eternidade dentro de nós, sem que o homem pudesse descobrir as coisas que Deus fez desde o começo até agora? Então é isso que Deus está falando. Entendeu? Naturalmente o homem possui um conhecimento de Deus muito grande. Naturalmente. Mas só que ele não compreende isso. Ele não entende esse conhecimento que ele recebeu de Deus. Natural. Totalmente natural. Conhecimento natural. De realizar as coisas, de construir, de fazer. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Da parte de Deus. Como você coloca em prática isso já é uma outra questão. Como que isso se revela, essa é uma outra questão. Como vocês veem nos filmes aí, vários filmes, né, feitos, né, que você vê que coisas que são criadas, que são coisas que são sabedoria de Deus mesmo. Não tem como. Né? Não tem como. É coisa que é sabedoria de Deus mesmo. É muito interessante, esse filme é muito interessante. Se não me engano, no filme se chama Lucy. E tem uma parte no filme, outra bem interessante também, que ele fala a respeito do tempo. Se eu tiver a oportunidade de falar para vocês sobre o tempo, vocês vão entender o que é o tempo, o que é a eternidade. E eu creio que essa é uma das bases mais importantes que a maioria das igrejas não conhece. A maioria das pessoas não entende. E a dificuldade maior das pessoas entenderem o livro de Apocalipse é porque elas nem sabem o tempo e nem conhecem a eternidade. Então, a partir do momento que eu tiver a oportunidade de falar para vocês sobre o tempo e a eternidade, vai se tornar muito mais fácil para vocês entenderem o livro de Apocalipse. É por isso que muitas vezes Deus fala em mistério, para que você possa correr atrás e descobrir qual é o mistério, qual é a razão do mistério. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu quero deixar a oportunidade de vocês perguntarem. Entendeu? Acho que essa é a oportunidade que vocês têm. Se tiver alguma dúvida, se eu não puder responder agora, eu vou buscar a resposta para vocês. E é isso aí. Eu tenho uma dúvida. O homem interior é a mesma coisa que a alma? É. Quando Paulo fala sobre o homem interior, Eu sempre falava muito sobre. É isso mesmo. Quando ele fala sobre o nosso homem interior, ele está falando da nossa alma. Bem interessante essa questão da alma, que cara, tem coisa muito profunda para poder entender a respeito da alma, cara. Entendeu? Lá no princípio a questão da criação de Adão, da sua alma, né? Cara, as vontades da nossa alma, né? O que foi introduzido? A questão do pecado, né? Então existem umas coisas bem interessantes para entender a respeito da alma, né? Das dimensões que a gente pode ter da nossa alma, da compreensão de Deus. A alma muitas vezes na Bíblia é chamado no original hebraico de nefesh, né? Que a alma, e muitas vezes a alma é confundida com o espírito, entendeu? Então a gente precisa fazer um pouco essa distinção
A gente só faz quando a gente compreende a palavra, quando a gente compreende plenamente, como você entende plenamente o que é espírito, como eu expliquei para vocês, o que é alma e o que é o corpo, vocês passam a entender do que Paulo está falando especificamente. Quando ele fala espírito, alma e corpo. Quando ele escreve que quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus, quem conhece as coisas do homem é o Espírito do homem que nele está. Então, quando ele fala isso, que quem conhece as coisas do homem é o Espírito do homem que nele habita, e Provérbios escreve, acho que é 20, 27 de Provérbios, diz assim, que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus em nós, né? O Espírito do homem é a lâmpada de Deus. Então, essa é a razão pela qual Satanás ele não pode possuir a sua vida completamente. Por exemplo, quando alguém é possesso por espírito maligno, entendam bem isso, o espírito maligno, ele vem e ele toma posse ali e domina a questão do seu espírito, né? E domina a sua alma, as suas vontades. Porque o espírito habita no espírito, ele não pode habitar na alma. O espírito ele só tem lugar no espírito. Compreende isso? Então, quando a possibilidade de uma pessoa ser salva nesse sentido é por causa da lâmpada de Deus. Deus colocou dentro de você uma lâmpada, e essa lâmpada é o espírito do homem. Entende? O espírito humano que existe em você, que é diferente do Espírito Santo. Tá? Então, por isso aquele homem, quando tinha 2.600 demônios, ele pôde ser salvo por quê? Porque a lâmpada de Deus estava dentro dele. Quando Jesus dá a ordem, sai dele, né? É como se a lâmpada de Deus estava lá dentro dele, o espírito do homem expulsasse, né? É como se ele expelisse pela ordem, pela palavra dada pela boca do Senhor Jesus, é como se ele expelisse aqueles demônios todos para fora. Entende? Então, por isso que um homem ele pode ser salvo, ele pode ser regenerado novamente, ele pode alcançar a salvação de Jesus, porque a lâmpada de Deus está dentro dele. Vocês querem entender mais ou menos qual é a função do Espírito do homem? Você tem um exemplo muito simples, bem claro, na construção de um avião. Você não tem a caixa preta? Quando um avião cai, qual é o lugar que as pessoas vão buscar as respostas do porquê que aconteceu aquele acidente? Eles vão buscar na caixa preta. Entendeu? A importância, gente, que vocês têm que entender isso, a importância e a função do Espírito do homem em nós é testemunhar das nossas obras. Tudo que você fizer no seu corpo, por isso que Paulo escreve, tudo que você fizer no seu corpo, na sua vida, tudo que você pensar, fica registrado no seu espírito do homem. Compreende isso? Fica registrado na sua caixa preta. Por isso que o Senhor Jesus ele não julga ninguém antes do tempo. Todas as pessoas que morrem em Jesus, ou que morrem sem Jesus, elas vão para o inferno e ficam aguardando o dia do juízo. Porque o inferno não é o lugar final. Não é o último lugar. Você acha o inferno isso, inferno. Tem tormento? Tem tormento. Você está sendo atormentado? Tá. Por todas as vezes que você rejeitou Jesus? Tá. Mas não é o lugar final ainda. Ainda não é o lugar. Entendeu? É o lugar do tormento da sua alma. Só que o seu corpo ainda está no pó. Entende? Você morreu. O Espírito, a lâmpada de Deus foi para o Senhor. Acabou a sua vida na terra. Acabou. Por isso que é dado ao homem morrer uma vez só. Por isso que Paulo fala, morreu, acabou. Entendeu? Então você morre. O seu espírito volta para Deus. A sua alma volta para o pó. Né? O seu corpo volta para o pó. Né? E o que acontece com a alma? Por isso que Eclesiastes ele não fala a respeito disso. Entende? Eclesiastes fala assim, que o pó volte à terra, que é o seu corpo, né? E o espírito volte a Deus, que o deu. O que acontece com a alma? A decisão está em você, não está em Deus. A decisão está em você. Então o destino, Deus não pode dar o destino para a sua alma se você não decidir aceitar Jesus ou não. Entende? Por isso que o profeta Salomão escreve dessa maneira, que o pó volte à terra que eu era, o espírito volte a Deus que o deu. E a alma, o que acontece com a alma? A alma decide aceitar Jesus ou não. Entende? Então é esse que é o processo que acontece. Quando
a função específica do espírito do homem é ele registrar todo o seu andamento, todo o seu andar na terra. Ele registra para Deus, além de ter o Espírito Santo, ele ainda registra. Olha, é como se fosse uma garantia, entende? Como se fosse uma garantia de Deus. Quando você chegar lá diante de Deus e falar assim para Deus assim, ó, Deus, eu profetizei em teu nome, eu falei em teu nome, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu fiz bondade para fulano, eu fiz isso para ciclano. Espera aí, deixa eu ver aqui sua caixa preta aqui, vamos ver o que ela diz a seu respeito. Você não fez isso que você está falando, não. Aqui está escrito isso. Entende a função do Espírito do homem? O Espírito do homem ele vai testemunhar contra você no dia do juízo. Compreendeu? No dia do juízo, ele vai testemunhar contra você. Deus vai trazer o Espírito do homem que habitou em você e vai falar assim, olha, vamos ver aqui agora se é realmente isso que você está falando. Vamos ver o que as suas obras testificam contra você ou não. Entende? É mais ou menos essa forma que vai ser o juízo. Entendeu? Então Deus ele não julga nada antes do tempo. Entendeu? Então o nosso caminhar ele é muito importante nessa terra. Então quando você nasce de novo do Espírito Santo da palavra, o Espírito Santo vem e habita no seu espírito do homem. Então o Espírito Santo ele começa a imprimir no seu espírito do homem, né? Você nutre o seu espírito do homem com a palavra de Deus, que já está em você, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo ele começa a nutrir a sua alma das coisas de Deus. Você passa a compreender o que Deus pensa. Entende? O Espírito Santo, a partir do momento que você lê a palavra, você busca, você lê, você busca, o Espírito Santo começa a imprimir no seu espírito do homem como que deve ser o seu caminhar, e ele começa a nutrir a sua alma de Deus, e você passa a entender as coisas de Deus, você começa a entender a mente de Deus, você passa a entender o que Deus pensa, o que Deus quer. Compreende essa questão do novo nascimento? Então o novo nascimento não consiste só em falar em outras línguas. Falar em outras línguas é fácil. Eu digo até que não é difícil depois que você já sabe falar. A questão toda é como você administra esse tesouro que Deus te deu. Como que você administra as coisas de Deus? Como que você administra? Como bom mordomo de Deus, o que você faz com esse tesouro que você recebeu dele? Essa aqui é a grande questão. Entendeu isso, mais ou menos, gente? Deu para ele compreender? Alguma pergunta mais? Eu tinha uma dúvida ontem. A Nina também tem. Volta tudo. Pergunta, cara. Oi? Tá doido pra perguntar? Deu para entender? Então explica aqui agora. Não, eu até falo para vocês. Uma coisa fácil, às vezes a gente acha difícil falar, explicar. Às vezes a pessoa tem um dom, tem a habilidade de falar, gente. Mas tem muita gente aqui que de repente tem a habilidade de falar. E uma das técnicas e estratégias que você tem para você saber explicar bem um conteúdo ou qualquer coisa que você queira ensinar para alguém, para as pessoas, meninas aqui que de repente dá aula para criança, a melhor forma de você ensinar e passar algo para alguém é quando você consegue explicar isso para você mesmo. Pratica isso, explicando para você na sua mente. Quando eu quero ensinar alguma coisa para alguém, eu treino na minha mente como eu vou explicar isso para mim. Entendeu? Eu auto-explico para mim. Entendeu? A gente faz esse teste, entendeu? Quando você tem dificuldade para poder aprender alguma coisa, tenta explicar isso para você mesmo. Como você faria? Aí você começa a imaginar as palavras. É assim, 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 assim. Entendeu? Essa é uma técnica que você usa, entendeu? Uma forma que você usa de você aprender a como você explicar algo para alguém que você de repente nem sabe direito. Entendeu? Quando você aprendeu, pratica na sua mente como você vai explicar para você mesmo. Imagina, ou até imagina você explicando para alguém. Aí você aprende a ser, digamos assim, mais didático, né? E colocar as palavras no lugar certo, na hora certa, da forma correta. Portanto, se você entender,
e compreender, as outras pessoas também vão entender. Entendeu? Como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Entendeu? Não adianta você... entendi. Aí você vai tentar explicar. A pessoa, geralmente, você pode perceber, a pessoa quando ela se embola é porque ela não praticou antes ou não planejou. Entendeu? É que ela não praticou antes ou não planejou. Aí a pessoa se enrola. Então a pessoa se enrola porque ela não praticou antes. É uma habilidade praticamente que natural das pessoas que falam demais, né? Que tem a habilidade de falar. As pessoas que têm a habilidade de falar, elas é praticamente natural, porque ela já treinou na mente dela como ela vai explicar, mas ela é inconsciente isso. Isso é praticamente inconsciente. Mas se você tem dificuldade em aprender alguma coisa, treina a explicar para você mesmo. Entendeu? Treina a explicar para você mesmo que vai se tornar mais fácil. E na hora que você for falar para alguém, vai ficar muito mais tranquilo. Você vai entender? É isso. Fala aí, Alan. Vamos orar então? Ninguém tem pergunta não, gente? Deixa pra semana que vem, né? Pode ser a sua última chance. Não, pastor? Eu tenho uma pergunta quando estava... Deixa eu passar assim. Não. Quando estava explicando, não entendi muito bem. Paulo era referência para Barnabé antes dele conhecer Jesus. Mas aí, tipo, o Barnabé então conheceu Jesus primeiro do que Paulo. Conheceu. É uma história extra-bíblica, mas é real. Entendeu? Essa é uma história contada num livro chamado O Apóstolo. Entendeu? É muito interessante, tem muitos pontos que o apóstolo. Aquele. E ele conta com muitos detalhes, mas muito detalhe. As coisas que aconteceram em Jerusalém antes da crucificação de Jesus, depois da crucificação, principalmente depois da crucificação. Principalmente depois da crucificação, ele conta com muitos detalhes. A festa de Pentecostes, a pregação de Estevão, é como se você, cara, ele praticamente como se ele te colocasse dentro da situação. É como se você fosse transportado e você começasse a imaginar as situações, as coisas, como que era Estevão. Ele dá detalhes de como era Estevão. Ele dá detalhes das coisas que aconteciam. Entendeu? O livro é um livro muito interessante, entendeu? Para você ler. A gente acha isso na internet? Acha. Entendeu? É um livro muito interessante, tem 500 páginas, se não me engano. Você tem esse livro? Tenho. É muito interessante, é um livro bem velhinho, não tem nem... Então, você já deu uma briga esse livro aí, você não tem noção. Entendeu? E o pastor também tem, não tem? Pastor tem. Eu conheci muito desse livro. Na época eu tirei o livro Xerox do dele, mas depois eu consegui comprar ele numa livraria, num sebo que eu achei na internet. É muito difícil achar esse livro. Uma estante virtual? É uma estante virtual. Acho que foi na estante virtual que eu comprei, cara. Tem cada raridade ali. Aí ele conta a história, né? Conta a história Fala a história porque Paulo não casou. Porque Paulo ele tinha uma aversão, o livro conta isso. Eu não estou falando que não é a Bíblia que diz. Paulo tinha uma aversão muito grande com a mulher. Porque ele achava que a mulher... A maioria dos judeus pensavam assim. Entendeu? Mas Paulo era alguém que pensava um pouco mais. Entendeu? Paulo já era muito intenso, gente. Paulo tem todas essas revelações porque ele já era muito intenso. Entendeu? Ele amava muito a palavra, amava muito a Torá. Por isso que ele persegue, daquele jeito que ele perseguia a igreja. Entendeu? Ele achava que ele estava fazendo super correto, super certo. Estava fazendo muito certo. Entendeu? Então o livro conta que ele tinha uma aversão muito com a mulher porque ele achava que a mulher afastava o homem dos caminhos do Senhor, de Deus, entendeu? Ele conta a história mesmo, que os dois brigaram brabo quando ele falou que ele começou a ouvir as pregações de Estevão, né? Ele ouviu as pregações de Estevão, né? E o coração dele, a palavra de Deus diz que o livro conta, né, que o coração dele queimava, cara. Toda vez que ele ouvia Estevão falar, ele saía da presença de Estevão com o coração, meu irmão,
coração parecia que explodir. Sabe aquele momento que você está, que o Espírito Santo de Deus está moldando o seu coração, está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, seu coração queima, parece que você não vai aguentar? É assim que ele saía da presença de Estevão, que as palavras de Estevão rilhavam os dentes dos fariseus, mas daqueles que estavam com o coração aberto para ouvir, saía da frente de Estevão com o coração queimando, entendeu? Doido para querer saber mais, para poder compreender mais, entendeu? Então, quando Barnabé começou a compreender que Jesus Cristo era aquele que veio, morreu, ressuscitou, meu irmão, quando ele foi falar para Paulo, meu irmão, o pau quebrou. Entendeu? Mas ele passou a perseguir a igreja depois. Ele foi mandado, eles na época foi mandado cartas para Paulo, né? E é como a Bíblia diz mesmo. Paulo foi chamado para que pudesse perseguir mesmo, caçar os cristãos na época, né? Eles fizeram isso mesmo, dessa forma. Foi bem dessa forma que é falado, mas é bem pior, cara. Paulo fez coisas terríveis, fez coisas terríveis. E aí esse livro conta uns detalhes bem interessantes da época da festa de Pentecostes, que começa o livro de Atos. Ele conta detalhes ali, cara, que é impressionante. Com detalhes assim que as casas estavam tudo cheias mesmo, era a festa de Pentecostes, não tinha lugar para você ficar em Jerusalém, que a cidade estava toda cheia, entendeu? Você vê que a Bíblia fala que todas as nações da terra estavam ali, em Jerusalém, nessa época. Cara, e você entende, né? Você entende o porquê, né, de Jesus. Ele não tinha lugar para ficar quando nasceu também, porque Jerusalém enchia, cara, em época de festa. Jerusalém ficava cheio de todas as nações iam para ali, cara, para festejar a festa, para a festa de Pentecostes. É aquela loucura, né? Cheio de gente em Jerusalém. Mas é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Vale a pena, assim, ler. Você passa a ligar as coisas e compreender muita coisa. Entendeu? Muito legal mesmo. Bem, vamos lá. Essa turma aí tá com fome. Oremos, então, vamos. Todo organismo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, de estarmos juntos.